Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14, diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. O mesmo Tiago que pergunta, responde: o que é a vossa vida? Ele diz: é um vapor. Vapor é algo que realmente é conforme diz a palavra, aparece e desaparece, é muito rápido. Na outra série que gravamos, a gente tinha uma máquina de fumaça, que é arrependimento, porque a máquina lançava fumaça, mas na hora da gravação não poderia ter interrupção de barulho, então a máquina fumaçava todo o negócio e não podia ligar. Em 10 minutos toda a fumaça do ambiente desaparecia. E a nossa vida é esse resumo de 10 minutos que desaparece de repente. Nós só não percebemos isso porque não estamos aqui o dia que desaparece. A gente já foi. A gente só não entende a realidade e não consegue contar porque a gente não está quando a fumaça acaba, porque acabou. Não saber o dia de amanhã é o que mais aproxima o ser humano do divino, de Deus, porque nós temos medo do amanhã, nós temos medo do que pode acontecer, porque não controlamos. Salomão, sábio, vai dizer em Provérbios 27, não presumas o dia de amanhã, porque você não sabe o que ele vai trazer. Você sai de casa com sombrinha, dá sol. Você sai de casa sem sombrinha, chove. Porque nenhum meteorologista consegue acertar precisamente o que vai acontecer amanhã, muito mais sobre o que vai acontecer com você. Essa brevidade dos dias, essa flecha lançada no meio da escuridão, que somos nós, que de repente chega ao destino, é o que deve nos fazer refletir sobre agora. Eu ministro quase todos os dias para jovens e adolescentes, e todas as ministrações, sem exceção, eu faço apelo. E eu pergunto: quem aqui deseja reconhecer a Cristo como Salvador? Quantos querem voltar para casa? E a resposta às vezes é: deixa para amanhã. E parece que as pessoas estão fixadas em algo que não existe e não acreditam naquilo que está na frente dos olhos. É uma esperança em algo que não aconteceu ainda, porque nós pensamos que a nossa juventude nos dá a certeza que amanhã vamos estar vivos. Há uns 2 anos atrás eu fui chamado no começo do ano para um velório de uma menina de 15 anos. Essa menina não morreu de uma maneira com expectativa, por exemplo, uma doença que levaria à morte. Não, ninguém sabia de absolutamente nada. Sabe como aconteceu? Essa menina estava no culto e ela cantou com o departamento da onde ela congregava, e quando acabou ela foi ao banheiro e ela morreu. A família não sabia, mas havia um problema no coração fulminante. Cadê a menina? Morreu. Eu me lembro que quando eu cheguei no velório, o pai da menina disse: ontem mesmo ela estava lá em cima cantando. Sabe o que é isso? Ontem. A única coisa que ele soube, ontem. Porque hoje já é, para ele acabou, para aquela menina acabou. Eu quero dizer para você que, se as suas decisões forem pautadas no amanhã, a sua vida não vai acontecer. Nós precisamos decidir para agora, viver agora, ter esperança para agora, porque amanhã não sabemos. Entenda que o seu próximo segundo você não controla. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Eu sei o que eu estou falando. Tem coisas que nós planejamos que não saem da forma que a gente acreditou que seria. Eu me lembro que
Um ano e meio atrás, mais ou menos, eu saí de casa para pregar numa igreja, ministrar, para pegar um voo numa outra cidade e ir para a igreja. 2h30 da manhã, me deu muito sono, eu passei para minha esposa dirigir e eu dormi. E quando eu acordei, o carro estava capotando, e não era esse o trato. O trato era aeroporto. Mas a vida, o caminho, a circunstância mudou. E de repente eu acordei com o carro capotando e virando, e aquela cena de caos, e ninguém esperava aquilo. Eu só acordei e de repente o carro estava virado de cabeça para baixo, e um barulho muito grande, quando de repente, olhando para minha esposa, virado de cabeça para baixo, um outro carro em alta velocidade veio e bateu no carro onde a gente estava, e o carro rodou na estrada, e rodou e parou. Depois de já ter sido abarroado, bateram de novo. Eu me lembro que uma coisa apenas passava na minha cabeça: minha esposa, era somente ela que eu queria saber. O carro eu não quis ver, eu queria saber dela. E eu me lembro que eu saí rapidamente pela janela de trás, cheguei na janela onde ela estava, e ela estava com a metade do corpo para fora. Ela dizia: amor, eu estou presa. E aí eu, normalmente sou muito afoito, nervoso, sou sanguíneo. Naquele momento eu acalmei. Eu me ajoelhei no meio do asfalto, no meio da rodovia, e puxei ela pelos ombros, e percebi que na verdade o que prendia ela não eram as ferragens, era o cinto. Tirei ela do cinto, coloquei no guarda-reio, sentada, e me lembrei do meu celular. No meio de tudo isso, um carro parou, sinalizou o acidente. Chegou uma viatura, uma ambulância, Polícia Federal, e eu atrás do meu celular no meio da rodovia. Entrei dentro do carro, me ajoelhei, entrei dentro do carro, e de repente eu vi a minha esposa gritando: o meu marido está lá dentro. Um outro carro em alta velocidade veio, desviou de todos que estavam sinalizando e bateu na porta que eu tinha acabado de entrar. Quem diria? Poderia ter sido a última noite, eu não sabia. E se eu soubesse, eu teria abraçado mais. Eu teria ligado para minha mãe aquela noite, eu teria passado na casa dela, dos meus pais, eu teria ligado para minha irmã, eu teria abraçado todo mundo que eu podia abraçar, eu iria chorar nos ombros de todo mundo, e talvez eu não entraria no carro, mas eu não sabia do amanhã. Ele chegou. Houve livramento. Eu saí do carro sem nenhum arranhão. Eu estou aqui, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu ainda não aprendi a descobrir o que vai acontecer amanhã. Sabe o que eu descobri? Hoje. Eu abracei a minha esposa antes de vir para cá. Eu beijei o meu filho antes de vir para cá. E se eu tivesse que pedir perdão para alguém, eu não teria vindo para cá. Porque se tem algo para fazer, que seja hoje. Porque o tempo passa, e a pior conta é a do tempo, porque ela não pode ser paga. Sabe o que é terrível? Quando você vê alguém tentando pagar uma conta impossível de se quitar. Você já foi no velório de alguém que não pediu perdão? É muito dolorido. A pessoa abraça o caixão, grita, chora, pede perdão, e ela abraça o caixão, e ela arranha com as mãos, e ela pega no rosto, ela faz carinho, ele diz: eu te amo, me perdoa. E a atitude é linda, maravilhosa, extraordinária, só que não dá mais tempo. Quem tinha que ouvir não ouve mais, e quem tinha que falar perdeu o tempo. O que é a vossa vida, se não o vapor